Olha, a gente precisa falar sobre um assunto que está mudando completamente o jogo da segurança digital. A inteligência artificial, sabe? Ela não está só evoluindo, ela está, na verdade, transformando o crime cibernético, deixando tudo mais inteligente, mais rápido e, sinceramente, muito mais perigoso do que a gente já viu. Para começar, vamos olhar para esse número aqui: 25 milhões de dólares. É uma grana impressionante. E tudo isso foi roubado num único golpe. Um só, em 2024. A pergunta que fica é: como, né? Como isso aconteceu? E a resposta é o que assusta. Não foi um hacker genial invadindo um sistema super complexo, nem uma falha de segurança. Não. Foi um golpe, uma fraude, feita com uma IA que simplesmente clonou a voz de um executivo. E é isso que mostra, de cara, qual é a nova realidade do crime digital. Bom, a gente pode chamar isso de a nova IA criminosa. O lance aqui é entender como os ataques estão evoluindo, saindo daquele modelo manual para algo totalmente automatizado. A gente está deixando para trás a era dos hackers, sabe? Agindo sozinhos e entrando numa era de sistemas de IA que são autônomos. Eles aprendem, se adaptam e atacam numa escala que a gente nunca imaginou. E a diferença é gritante, dá uma olhada. Quem nunca recebeu aquele e-mail de phishing antigo, né? Cheio de erro de português, umas saudações genéricas. Era fácil de pegar. Só que a nova geração de golpes com IA é outra história. A gramática é perfeita, o sistema imita o jeito de escrever de pessoas reais e o e-mail vem super personalizado. Fica quase impossível saber o que é real e o que não é. E pensa que essa sua teoria, que é nada. Olha só, até o CEO do YouTube foi alvo. Em 2024, usaram um vídeo deepfake dele, do Neil Mohan, para tentar roubar senhas de criadores de conteúdo. Ou seja, a ameaça é super real e está chegando em gente muito grande. Ok, mas como é que a IA aprende a cometer crimes? Qual é o motor por trás de um malware que fica cada vez melhor sozinho? O segredo é que a IA se torna essa arma tão poderosa por um motivo bem simples. A tecnologia permite que ela se aprimore sozinha, o tempo todo. O nome disso é aprendizado por reforço, e a analogia de treinar um cachorro com petiscos, que está aqui, é perfeita para entender. Pensa assim, a cada ataque que a IA tenta, ela recebe um feedback. Se o ataque falha, ela leva uma penalidade, e aí aprende o que não deve fazer de novo. Mas se o ataque funciona, aí vem a recompensa, e ela entende que aquele caminho é bom. E o mais doido é que tudo isso acontece de forma automática, numa velocidade absurda. Isso cria o que a gente chama de loop de aprendizagem malicioso. Funciona assim: passo 1, a IA lança o ataque. Passo 2, ela falha, é bloqueada pela segurança. Aí vem o passo 3, ela para, analisa por que falhou e adapta a estratégia. E o passo 4, lança um novo ataque, só que agora melhorado. A cada volta desse loop, ela fica mais esperta. E com o tempo, ela aprende a driblar firewalls, antivírus. Essas defesas tradicionais simplesmente não conseguem acompanhar. Beleza, já entendemos a teoria, mas e na prática? Vamos ver agora as ameaças mais perigosas de hoje. São 4 formas principais que os criminosos estão usando IA como arma neste exato momento. A primeira, claro, é o phishing hiperrealista. Já falamos um pouco dele, mas o nível ficou assustador. A IA não só escreve e-mails que parecem de verdade, ela também cria clones de voz, se passando por um chefe, por exemplo, para autorizar uma transferência de dinheiro. E tem mais, chatbots falsos que se passam por atendimento ao cliente para roubar dados durante uma conversa que parece totalmente normal. A segunda ameaça é bem engenhosa. É o chamado envenenamento de modelos de IA. Pensa comigo, e se os criminosos conseguissem usar as nossas defesas de IA contra a gente? É exatamente isso. Eles basicamente corrompem os dados que a IA usa para aprender a se defender. Funciona assim, olha só. O objetivo do hacker é fazer a IA de segurança errar. Para isso, o que ele faz? Injeta um monte de dados falsos no treinamento da IA. O resultado, a IA aprende, por exemplo, que a assinatura de um vírus super conhecido é, na verdade, um arquivo seguro. Aí, quando o vírus de verdade aparece, o sistema envenenado simplesmente ignora e deixa ele passar. Genial e perigoso. A terceira ameaça é um malware adaptativo. É basicamente um malware que pensa por conta própria. Imagina um software malicioso que consegue mudar o próprio código em tempo real para não ser pego pelo antivírus. É como um camaleão digital. E, de novo, isso não é filme de ficção. Um grupo de ransomware chamado Funksy usou exatamente essa técnica e teve um sucesso absurdo.
O malware dele se transformava sem parar e conseguiu escapar da detecção em mais de 100 ataques num único mês. Isso prova que não é um perigo do futuro, está acontecendo agora. E, por último, a quarta ameaça, que talvez seja a que cresce mais rápido de todas, a extorsão com deepfake. A gente está falando do uso de vídeos e áudios falsos para tudo. Fraude, chantagem, espalhar notícia falsa. A tecnologia ficou tão boa e tão acessível que até o FBI já soltou alertas oficiais sobre o perigo desses golpes. E isso nos leva a uma pergunta bem desconfortável. Imagina receber uma chamada de vídeo de alguém da família, uma pessoa próxima, pedindo dinheiro com urgência. Como ter certeza de que é aquela pessoa mesmo? A verdade é que, com a tecnologia de hoje, aquela certeza absoluta de ver e ouvir para crer, ela simplesmente não existe mais. Bom, com um desafio desse tamanho, a resposta tem que ser global, né? A gente entra aqui na corrida armamentista global de IA. Os governos pelo mundo já começaram a se mexer, mas cada um está indo por um caminho diferente. As abordagens são bem distintas. De um lado, Estados Unidos e Reino Unido estão focando mais na segurança, às vezes até passando por cima de questões éticas. A União Europeia está indo por outro caminho, com uma lei de IA que exige transparência total. Já a China está investindo uma fortuna em IA para ataque, para guerra cibernética e espionagem. E qual o grande problema? A internet não tem fronteira? Os criminosos simplesmente operam de países sem regra nenhuma, o que torna qualquer ação global muito, muito difícil. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Mas e a solução? A boa notícia é que ela existe. Vamos falar sobre a defesa potencializada por IA, ou seja, as ferramentas e os hábitos para a gente ficar um passo à frente dos criminosos. E o segredo é usar a mesma tecnologia que eles. As defesas hoje também usam inteligência artificial. Para cada tipo de ataque, tem uma resposta. Existem serviços que analisam o tráfego da rede para bloquear malware de IA antes mesmo que ele chegue. A detecção de phishing do Google, por exemplo, já usa IA para pegar aqueles e-mails super bem feitos. Para senhas, os gerenciadores criam combinações tão complexas que uma IA levaria séculos para quebrar. E até para deepfake, já existem treinamentos que ensinam a gente a desconfiar e a identificar as falsificações. É uma defesa em várias camadas. Isso nos leva ao ponto central de toda essa conversa. A gente precisa combater IA com IA. Não tem outro jeito. A segurança de antigamente, aquela baseada em regras fixas, sabe? Ela não dá mais conta. Para se defender de um ataque que aprende e se adapta, a defesa também precisa aprender e se adaptar. É isso. É uma nova corrida armamentista e a tecnologia é a arma dos dois lados. Então, para fechar, aqui fica um plano de ação bem simples e direto. São 3 passos que, sinceramente, não são negociáveis para fortalecer a segurança digital. Primeiro, instalar ferramentas de segurança que usam IA. Segundo, de uma vez por todas, usar um gerenciador de senhas e criar senhas únicas e fortes. E terceiro, que é importantíssimo, ativar a autenticação de múltiplos fatores, aquela verificação em 2 etapas em absolutamente tudo que for possível. A gente encerra com essa reflexão. A corrida armamentista cibernética de IA já começou. A questão é: estamos preparados? Porque a mudança, ela já aconteceu. As ameaças não são as mesmas de antes. Então a nossa preparação também não pode ser. A pergunta deixou de ser se alguém vai ser alvo de um ataque com IA e passou a ser quando. E é a preparação de hoje que vai definir o resultado de amanhã.